Abra aí a sua Bíblia em Juízes, capítulo 14. Enquanto vocês estão abrindo aí, eu me esqueci de avisar aos jovens da nossa igreja, sábado que vem, o nosso encontro lá na casa de Reinaldo e Larissa, ok? Então a gente vai se comunicar aí pelo grupo, mas estão lembrados do nosso encontro, ok? Antes da gente ler o texto, deixa eu dar uma introdução sobre o que foi algumas verdades importantes que vão nos ajudar a entender a vida de Sansão. Quem aqui entre nós não possui contradições e incoerências na vida? Quem aqui que não enfrenta aquela luta relatada por Paulo em Romanos 7, quando ele diz assim que o bem que eu quero, eu não faço, e o mal que eu detesto é exatamente esse que eu pratico? Quem nunca passou por isso? Por exemplo, Lutero, ele foi um campeão da graça, mas um terrível antissemita. Não sei se você sabia disso. No momento da sua vida, Lutero desejou que os seus discípulos queimassem as casas dos judeus e os colocassem em estábulos. Como é que você entende isso? Martin Luther King, um dos mais nobres e eminentes americanos, adulterou seu casamento e plagiou alguns dos trabalhos que promoveram a sua reputação. Como é que você entende isso? Nós, seres humanos, somos mais complexos do que a gente pode imaginar. Em muitos homens, grande bem e grande mal coabitam. Algumas vezes em espaços separados e herméticos. Outras vezes numa intimidade tão profunda que nós somos incapazes de ver uma qualidade moral sem a outra. Há um escritor chamado Lewis Smith que ele diz assim: somos todos um conjunto ambulante de contradições. Nossas vidas interiores não são partidas e separadas como dia e noite, como luz pura de um lado e completas trevas do outro. Na maioria das vezes, nossas almas são lugares sombrios. Vivemos nas fronteiras onde lugares escuros bloqueiam nossa luz e lançam trevas sobre nossos espaços interiores. Não podemos determinar sempre onde nossa luz termina e nossas sombras começam, ou onde as sombras terminam e as trevas começam. Não deveria ser assim. O ideal de Deus para as nossas vidas, a santificação, elimina essas incoerências. Pessoas santificadas são pessoas cada vez menos incoerentes. São pessoas cada vez menos com contradições. Mas o fato é que muitas pessoas não são assim. Muitos de nós somos, sim, incoerentes e cheios de contradições. E aí, diante das nossas falhas, diante das nossas limitações, ao longo de meses e anos, nós acabamos nos questionando ou colocando em xeque a nossa fé e a nossa devoção para com Deus.
E muitas vezes, diante das nossas incoerências, diante das nossas contradições, diante da nossa luta árdua para tentar fazer aquilo que a gente sabe o que é correto e não fazemos, muitas vezes nós pensamos que o melhor que Deus tinha para fazer era desistir da gente. Desistir de investir em nós. E diante desses momentos, se nós não formos socorridos pela graça de Deus, o resultado são conflitos, angústias, inseguranças, inúmeros sentimentos de culpa. Muitos acabam sucumbindo, muitos acabam desistindo das suas imensas e constantes contradições. O que faz? Começa a afrouxar, começa a relaxar, desiste de orar, para de ler a Bíblia, a comunhão com Deus vai ficando seca, árida. Eu não li o seu diário, não. Mas eu sei que muitos de nós aqui somos assim. E poucas histórias humanas e bíblicas ilustram melhor essa realidade do que a vida de Sansão. Juízes 14. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus. Subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vais tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Então preste atenção, hein? Ele disse assim: só desta eu me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. Porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os moços. Sucedeu que, como vissem, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhes, pois, Sansão: dar-vos-ei um enigma a decifrar. Se nos 7 dias das bodas mo declarardes e descobrirdes, dar-vos-ei 30 camisas e 30 vestes festivais. Se me não puderdes declarar, vós me dareis a mim as 30 camisas e as 30 vestes festivais. E eles lhe disseram: dá-nos o teu enigma a decifrar, para que o ouçamos. Então lhes disse: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Até aí. Não feche a Bíblia não, que a gente vai voltar ao texto várias vezes ao longo da mensagem. A história de Sansão, ela geralmente causa, assim, grande fascínio entre juniores
e alguns adolescentes. A maioria dos jovens gostaria de ter a força física de Sansão. Qual jovem que não gostaria de ser forte igual Sansão? Um detalhe aqui. Uma vez eu vi uma pessoa falar que Sansão não devia ser musculoso. Sansão deveria ser alguém franzino, extremamente franzino. Porque se ele fosse muito forte, fisicamente ou esteticamente, as pessoas poderiam acreditar que a força viria dos seus músculos. Mas Sansão deveria ser alguém franzino, mas extremamente forte. E quem não gostaria de ter a força física de Sansão? Pelo menos para não levar desaforo para casa. Você acha que alguma vez na vida Sansão levou desaforo para casa? Mas a admiração por Sansão quase que acaba aqui. Porque a história desse homem, ela é marcada por uma série de constrangimentos e situações vergonhosas. O homem que ele se tornou não merecia o título que nós vamos ver que ele recebeu. O homem que ele se tornou não merecia os dons que Deus lhe deu. Muitos estudiosos da Bíblia não entendem como que Deus pôde abençoar com tamanha força física alguém que era tão fraco, moral e espiritualmente. Sansão, como nós vamos ver, ele era promíscuo, inclinado à violência, irresponsável, vingativo, menosprezou as suas obrigações como um juiz dos israelitas, alguém escolhido por Deus para libertar Israel. Sansão ridicularizou o seu voto religioso como nazireu, uma pessoa separada por Deus para uma determinada obra. Sansão tinha falhas terríveis no seu caráter. Por exemplo, Sansão tinha uma dificuldade terrível com mulheres. A história dele é marcada por um relacionamento doentio e conturbado com 3 mulheres. Essa que nós lemos aqui, uma filisteia de Tímina, uma prostituta de Gaza e a mais famosa das 3, Dalila. Além disso, Sansão era alguém altamente orgulhoso. A arrogância dele impediu que ele ouvisse os conselhos de seus pais. A sua arrogância o impediu de reconhecer que os caminhos pelos quais ele estava trilhando o levariam à destruição. A sua arrogância o impediu de se arrepender e de retornar para os caminhos do Senhor. Por causa da sua força, nós vamos ver, ele acreditava que seria capaz de passar por cima de tudo, que nada seria capaz de detê-lo. Uma outra falha grave no caráter de Sansão era a sua cegueira. Cegueira essa que pôde ser observada em 3 momentos distintos da sua vida. Primeiro, quando ele se fez cego para as ordens de Deus e desprezou os mandamentos de Deus quanto ao seu nazireado. Depois, quando ele se tornou cego moralmente ao se entregar a uma vida promíscua e não viu que aquilo estava erradíssimo. E terceiro, quando ele se fez cego literalmente, no momento quando os filisteus foram lá e vazaram os seus olhos. E como normalmente acontece, as fraquezas de Sansão, elas eram percebidas ou notórias aos olhos de muitas pessoas, menos para ele mesmo. Assim como acontece comigo e com você. Todo mundo vê, menos a gente. Todo mundo que está de fora enxerga, menos a gente. Até os inimigos de Sansão perceberam as suas fraquezas, porque foi através dessa percepção que eles capturaram Sansão. Apesar de tudo isso, a história de Sansão, ela não descreve apenas as falhas do caráter de Sansão.
A história de Sansão revela, e é por isso que eu escolhi a história de Sansão para a gente pregar essa noite. A história de Sansão revela a graça de Deus. Graça esta que usa os seus servos a despeito de quem eles são. Graça esta que transforma vidas mediante a sua contínua operação. É muito comum, repito, alguns escritores questionarem como que Deus foi capaz de usar um homem tão raso, tão superficial na sua devoção e na sua dedicação a Ele. Como que Sansão entrou na lista de Hebreus 11 dos heróis da fé? Só é possível entender isso se considerarmos a história de Sansão como um triunfo da graça de Deus sobre a fraqueza humana. Esse é o resumo da história de Sansão. Um homem extremamente fraco, débil, mas que Deus, com sua graça, triunfa sobre essas fraquezas. A história de Sansão é uma fonte de esperança para todas as pessoas que, confusas, cheias de culpa, atormentadas por suas fraquezas e incoerências, já desistiram de si mesmas. Você é uma pessoa assim? A história de Sansão é uma fonte de inspiração para a sua vida. Sansão viveu numa época de grande decadência e apostasia espiritual da nação de Israel. Segundo o autor do livro de Juízes, aquela era uma época na qual, dá uma olhadinha aí no capítulo 21, no verso 25, essa expressão que fecha o livro de Juízes, mas é corriqueira ao longo do livro. Segundo o escritor do livro dos Juízes, aquela era uma época na qual, olha o que diz o verso 25, naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais correto. Então, a nação de Israel, ela estava num processo contínuo de degradação. Quem lê a história de Juízes percebe que a história de Juízes ela é cíclica, patética e triste. Cíclica por quê? Porque vem um momento de apostasia, onde há o esfriamento da fé, o abandono do caminho de Deus. Depois dessa apostasia vem a punição, o juízo. Um povo é levantado por Deus para subjugar os israelitas. Depois disso vem aquele momento de arrependimento. E depois desse arrependimento vem o livramento, quando Deus levanta um juiz para libertar o seu povo das mãos dos inimigos. Aí o povo é liberto. Qual é o próximo passo? Apostasia, punição, arrependimento e livramento. É assim o tempo todo em Juízes. Esse ciclo, chamado de ciclo do pecado, tem sido definido por 3 R's. 4. Rebelião, retribuição, retorno e resgate. Essa é a história dos Juízes. Rebelião, retribuição, retorno e resgate. A condição espiritual de Israel, ela pode ser ilustrada na vida do próprio Sansão. Afinal, em toda a sua existência, Sansão não invocou a Deus. Isso é impressionante. Ele não invoca a Deus. Ele não pede orientações para os seus atos. Isso só aconteceu em raríssimos momentos de
terrível angústia de Sansão. Só quando ele estava lá, extremamente angustiado, é que ele invocava a Deus. Igual aquela pessoa que, quando está passando por um momento terrível na vida, ele aparece na igreja. Aí ameniza, some de novo. Aí daqui a algum tempo ele volta, você já sabe que ele está em aperto. Esse é o Sansão. Em nenhum momento o nome de Deus aparece nos lábios de Sansão. A única vez em que o nome de Deus aparece nos lábios de Sansão é quando ele está morrendo. É só ali. Ou seja, assim como o povo, a devoção de Sansão parecia ser uma busca cheia de segundas intenções. Sansão é o personagem que ilustra aquelas pessoas que só buscam a Deus na hora do aperto. Eu conheço um bocado de gente assim. Quando Sansão nasceu, Israel estava debaixo do domínio dos filisteus havia 40 anos. E preste atenção nesse detalhe, porque é muito importante para a gente entender o resto da mensagem. Diferentemente do que havia acontecido com o domínio dos outros povos, o domínio dos filisteus sobre os israelitas, preste atenção, não foi algo cruel. A dominação filisteia sobre os israelitas não foi algo cruel. Ao que tudo indica, preste atenção no verbo que eu vou usar, os israelitas aceitaram. Eles aceitaram o jugo dos filisteus. E foi essa relação amistosa, amigável, que permitiu a realização de centenas de casamentos mistos entre judeus e filisteus. As evidências de hostilidade entre as nações eram tão obscuras que, como a gente viu aqui no verso 4, quando Sansão casou-se com aquela filisteia lá de Tímina, o autor bíblico, dá uma olhada aí, ele diz assim: isto vinha do Senhor. Por que isso veio do Senhor? Porque este ou ele quem? O Senhor procurava ocasião contra os filisteus. Deus procurava uma maneira de agir contra os filisteus. Existia a necessidade de encontrar uma ocasião para que houvesse guerra entre eles. Então parece que os israelitas, eles se submeteram ao domínio e aos valores dos filisteus. O povo de Deus renunciou ao conflito e adotou os valores morais e religiosos dos filisteus. O negócio foi tão sério que a distinção entre nação santa e povo pagão não dava mais para ser feita. E quem conhece o texto bíblico sabe que os filisteus eles continuaram dominando Israel mesmo depois da morte de Sansão. Na verdade, o anjo que aparece lá para os pais de Sansão, ele disse o seguinte: olha, o filho de vocês ele vai começar a livrar Israel das mãos dos filisteus. Olha o que diz aí o verso 5 do capítulo 13. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Não acabou com ele. Outros homens foram usados por Deus como instrumentos divinos para promover a derrota final dos filisteus. Por exemplo, gente como Samuel, Saul, Jonatas, Golias, a famosa história de Davi e Golias. Golias era de onde? Da terra dos filisteus. Quem conhece
conhece um pouquinho mais da Escritura sabe que mesmo depois do reinado glorioso de Salomão, ainda aconteceram vários ataques, claro que bem menores, mas aconteceram alguns ataques dos filisteus importunando Israel. Os filisteus, gente, foram a pedra no sapato de Israel. Esse era o contexto no qual Sansão nasceu. A biografia de Sansão, ela é narrada em poucos capítulos aqui no livro de Juízes, capítulo 13, 14, 15 e 16. O capítulo 13 narra o seu nascimento providencial, o capítulo 16 narra sua morte trágica e miserável, e os capítulos 14 e 15 contam várias histórias relacionadas à pessoa de Sansão. Esses dois capítulos nos mostram que Sansão nunca correspondeu à sua vocação. Sansão nunca fez aquilo que dele se esperava. Sansão nunca agiu como uma pessoa dedicada a Deus desde o ventre materno. No entanto, apesar de ter uma vida desobediente e promíscua, alguns versos bíblicos dizem assim: o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão. Isso é muito intrigante. Como que Deus foi capaz de usar uma pessoa como Sansão? Gente, poucas histórias bíblicas nos mostram de forma tão evidente o triunfo da graça de Deus sobre as fraquezas e limitações humanas. Mesmo quando o líder é motivado pelos seus prazeres ao invés da glória de Deus, ainda assim, de uma forma que a gente não entende, o plano de Deus está sendo estranhamente realizado ali. Então, quem lê a narrativa bíblica sobre a vida de Sansão não pode subestimar a misericórdia daquele que tudo faz segundo o conselho da sua vontade. Como que Deus usou alguém como Sansão? Soberania. Como disse o apóstolo Paulo séculos mais tarde, Deus é aquele que lança a mão daqueles que não são para reduzir a nada aqueles que são. Isso é Sansão. Sansão tem sido chamado de o forte e fraco. O forte e fraco por causa de algumas circunstâncias, e é esse lado que eu quero mostrar para vocês agora, e encerrar também como o fraco forte. Contraditório. Mas olhando aqui o lado do forte e fraco, Sansão foi capaz de, como nós lemos aqui, Sansão foi capaz de rasgar um leão como se fosse um cabrito, com as próprias mãos. Sansão foi capaz de matar 30 homens com as próprias mãos. Diz a Bíblia que Sansão feriu um exército de 1000 homens com apenas uma queixada de jumento. Isso aqui não é história em quadrinhos, não. Um outro episódio diz que Sansão arrancou os portões de uma cidade. Os portões eram gigantescos.
Eu estava contando isso no culto terça-feira, e os rapazes estão ali atrás mexendo comigo. Quando eu comecei a falar dessas coisas de Sansão, Leubac falou assim: Sansão era o que, Leubac? Raçudo. Forte. Gente, às vezes eu leio isso aqui e fico me perguntando, será que isso aqui